Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Eu os cumprimento com a graça e a paz do Senhor. Amém? Quero, sem delongas, pedir que os queridos abram suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, ou melhor, capítulo 2, versículo 16. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16. Esse é o texto da nossa breve reflexão nessa manhã. Vamos à leitura. Todos acharam? Amém? Eu leio a partir da Nova Almeida Atualizada, que diz: como pessoas livres que vocês são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Vou ler mais uma vez. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer aquilo que é mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedir a direção e a orientação do Senhor nessa hora. Pai, nós louvamos o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, porque nesta manhã a tua igreja se reúne para te adorar e engrandecer o teu santo nome. E neste momento, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, sentir que o Senhor está falando aos nossos corações, falando às nossas mentes, para que o Senhor transforme aquilo que precisa ser transformado, nos preencha cada vez mais, Senhor, com a tua graça e derrame sobre nós a tua misericórdia, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, qual o significado de liberdade para você? Será que, como filho de Deus, você vive a verdadeira liberdade? Você sabia que ela deve ser uma marca na sua vida? A liberdade deveria ser uma marca na vida de todo crente. Mas não qualquer liberdade, a verdadeira liberdade, a liberdade bíblica, a liberdade cristã. O reformador João Calvino, ele diz: liberdade é algo tão desejável para cada um de nós que sem ela, nossa vida seria como uma morte em vida ou uma miséria perpétua. É como se, de um modo geral, a vida humana não fizesse sentido uma vez que você não é livre. O apóstolo Pedro, autor da carta, ele escreve aos crentes gentios e o seu propósito é um só: exortá-los sobre a verdadeira conduta cristã em meio à perseguição e sobre o dom da salvação que será completado no futuro. No contexto imediato da passagem que nós lemos, passando à vista rapidamente nos versículos anteriores e também nos versículos posteriores, Pedro ele faz algumas advertências àquela igreja, quanto, por exemplo, aos deveres sociais, e exorta aqueles irmãos a viverem de maneira exemplar no meio de um povo que o próprio Pedro chama de pagão. Esta era a comunidade que cercava aquela igreja, uma comunidade que não conhecia ao Senhor e que estava perseguindo aqueles crentes por causa da sua fé, por causa do seu bom proceder. E Pedro aconselha aqueles irmãos a obedecerem às autoridades constituídas. Era como se, em outras palavras, Pedro estivesse dizendo: olha, cumpram as suas obrigações sociais, não apenas porque é correto, porque é justo, mas por causa de Cristo. Que Cristo seja a motivação de vocês. Vivam de maneira exemplar por causa de Cristo. Obedeçam às autoridades por causa de Cristo. O reformador também, Lutero, dizia que
O cristão, ele é um senhor perfeitamente livre de todas as coisas e sujeito a nenhuma delas. Um cristão é um servo perfeitamente obediente a tudo e sujeito a todos. Ou seja, não é porque você é livre em Cristo que agora não deve obediência às autoridades. É isso que Pedro está falando. Então, liberdade, meus irmãos, não é sinônimo de libertinagem. O cristão que vive como servo de Deus, ele é um cidadão, ou pelo menos deve ser, um cidadão exemplar. O cristão que vive como servo de Deus deveria ser assim. E se assim permanecer, ele jamais terá problema com qualquer autoridade, se proceder justamente, se proceder corretamente. E o papel, Pedro continua falando, que o papel da autoridade não é outro senão, ou melhor, da autoridade constituída, não é outro senão punir aqueles que praticam o mal e honrar aqueles que praticam o bem. Isso está lá no versículo 14 do mesmo capítulo. Então, é a vontade de Deus, meus irmãos, que por meio de um comportamento exemplar, nós, crentes, de alguma maneira, e especificamente aquela igreja a qual Pedro fala, possa silenciar aqueles que procuram a qualquer custo acusar cada um deles. Posteriormente, Pedro afirma que todos devem ser tratados com o devido respeito, com honra apropriada, independentemente da classe em que a pessoa se encontra. Então, esse é o pano de fundo para, em outras palavras, Pedro declarar: viver desta maneira é ser livre. Liberdade conforme não qualquer padrão, mas os padrões de Cristo. Pois a verdadeira liberdade é liberdade para fazer aquilo que é correto, para fazer aquilo que é justo, liberdade para obedecer a Deus, liberdade para honrar qualquer pessoa, liberdade da malícia, liberdade do pecado. A verdadeira liberdade dos filhos de Deus, meus irmãos, se mostra no fato de que nós somos livres, principalmente da maldição do pecado. Livres principalmente do domínio do pecado, das algemas, das amarras do pecado. Ou seja, em cada um dos filhos de Deus, deve ser perceptível essa natureza, a natureza do Senhor. As pessoas, ao se aproximarem de nós, elas de cara devem perceber alguma coisa diferente. É como se alguém olhasse para você no seu trabalho. O João, ele é diferente dos outros. A Maria, ela tem um comportamento curioso, diferente das demais. Você, o jovem, na sua faculdade, nossa, aquele jovem, ele foge completamente o padrão dos outros aqui. Olha como ele se porta. Veja as vestes daquela jovem. Olha como ela se apresenta. Isso deve, de alguma maneira, chocar o mundo, porque nós somos diferentes. A presença de Cristo que habita em nós deve odiar o pecado. A natureza de Cristo em nós, ela deve ter comunhão, aliás, não deve ter comunhão com a injustiça. A nossa natureza em Cristo, ela deve exalar o fruto do Espírito. E se assim for, meus irmãos, os escravos de Deus continuam verdadeiramente livres, pois se sujeitam à autoridade na prática do bem e do viver santo. Meus irmãos, é desta liberdade que Pedro está falando. É sobre isso. Volte para o versículo 16, a primeira parte do versículo. Pedro diz: como pessoas livres que são. Outra tradução, a NVI, traduz dessa forma: vivam como pessoas livres. Eu gosto da tradução da NVI nesse texto, porque Pedro sabia que aqueles irmãos, que os seus leitores, eles eram de fato crentes. Pessoas que passaram pelo novo nascimento, que tiveram uma experiência genuína de conversão. Portanto, Pedro não está dando um conselho, mas um comando, ou no mínimo, Pedro está constatando uma verdade. Vivam como pessoas livres que vocês de fato são. A palavra livre no grego, eleftheros, significa alguém que não está mais sujeito à servidão de outro. Alguém que não está limitado como um escravo ou um servo.
Alguém completamente livre das paixões pecaminosas, livre para agir como quiser. Esse é o sentido real da palavra livre. Então, naquele contexto, o que poderia se aplicar perfeitamente a alguém que não tem mais nenhuma obrigação com a lei mosaica. É interessante nós pensarmos nisso, porque embora Pedro não esteja escrevendo diretamente a judeus, o seu público, composto na maioria por gentios, sabia exatamente das implicações de um judeu nascido ou convertido, que ele teria com o sistema religioso daquela época. Então, isso era muito claro para aqueles irmãos. Então, Pedro implicitamente destaca que a fé cristã, ela não necessita de rituais obrigatórios e observâncias características do judaísmo. Então, Pedro, pelo menos deste compromisso, ele deixa claro que aqueles irmãos estão livres. Por isso, a liberdade para nós, meus irmãos, é viver sobre o domínio de Cristo, sobre o controle do Espírito Santo, influenciados pela palavra de Deus, servindo com amor e bondade, visando o crescimento do corpo de Cristo e jamais sob o domínio do pecado. O conceito que o mundo lá fora tem sobre liberdade é o completo oposto do que a Bíblia ensina. Quando as pessoas olham para nós, elas imaginam qualquer coisa. As pessoas que não conhecem a Deus, o mundão lá fora, eles imaginam qualquer coisa, menos que temos liberdade, menos que somos livres. Eles se julgam livres e nós, escravos, cafonas, os retrógrados, aqueles que estão encaixados numa bolha religiosa e usam muitas vezes o velho jargão, porque crente não pode isso, crente não pode aquilo, e eles sim é que desfrutam de uma verdadeira liberdade, de uma liberdade plena. Porém, mesmo sem ter consciência disso, as pessoas sem Cristo são escravas. Escravas de todo tipo de pecado, de todo tipo de malícia, de todo tipo de desejo pecaminoso. E elas não conseguem abandonar essa escravidão, sair dessa escravidão pela sua vontade própria. E diante de práticas pecaminosas, ou práticas no mínimo duvidosas, questionáveis, a nossa consciência cristã, ela deve nos levar a refletir nas palavras de Paulo, lá em 1 Coríntios 6,12, que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Porque uma vez regenerados, meus irmãos, fomos também capacitados para desfrutar de uma liberdade plena, aquela que só é possível desfrutar na pessoa de Jesus. Por isso, o conselho de Deus para nós é: vivam, porque vocês são livres e não estão mais sob o domínio do pecado. É isso que o apóstolo Pedro quer deixar claro para aquela igreja. A segunda parte do versículo 16 diz: não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. E a palavra em destaque aqui, para mal, grego, literalmente causar prejuízo a alguém ou agir com maldade para com o outro. E o apóstolo Paulo nos ensina em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, falando sobre as obras da carne, que são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. E tudo isso, é óbvio, é mal aos olhos do Senhor. Porque a maldade, meus irmãos, ela é uma marca daqueles que não temem a Deus. A liberdade, a bondade, por outro lado, é uma marca daqueles que temem a Deus, daqueles que amam a Deus. E Paulo diz que os que praticam tais coisas, as obras da carne, não herdarão o reino de Deus. No versículo 21 de Gálatas 5. Os libertos em Cristo crucificaram a carne e agora vivem pelo seu espírito. É interessante que a igreja a qual Pedro escreve era uma igreja que estava vivendo perseguições. Pedro não escreve isso aqui aleatoriamente.
há um propósito. A igreja estava sofrendo perseguição. Só que essa perseguição não era uma perseguição que vinha por parte dos judeus religiosos. Também não era uma perseguição que se deu por conta do Império Romano. Essa perseguição se dava pela sua própria comunidade local. Portanto, eles estavam sentindo na pele a maldade dos seus acusadores e dos seus perseguidores. E por diversas vezes, queridos, Pedro diz que eles estavam sendo provados de várias formas, sendo alvo de todo tipo de insultos, acusações e até de serem malfeitores e agredido também fisicamente. Esse era o cenário, a experiência que aquela igreja estava vivendo. Então, realmente, aquele povo estava passando por uma situação bem difícil de lidar. Porque de alguma maneira, meus irmãos, todos os que sofrem algum tipo de perseguição anseiam por liberdade. Só que, mesmo diante de tudo isso, o anseio, o desejo pela liberdade, eles não deveriam revidar, reagir com maldade diante da sua própria perseguição. Não era para devolver um insulto, uma vez que eles estavam sendo insultados. Não era para devolver a agressão, uma vez que eles estavam sendo agredidos. Então, Pedro havia aprendido isso muito bem quando esteve com o Senhor. Lógico, principalmente depois que o Espírito Santo fez uma obra na sua vida, Pedro muda completamente. Então ele tem, de alguma maneira, propriedade para falar, para dar o seu próprio exemplo. Então, somente Deus, meus irmãos, para nos fazer manter o controle diante de situações de justiça. Não é fácil. Eu tenho um exemplo pessoal para compartilhar com os irmãos. Não faz muito tempo, eu estava chegando no trabalho e estava estacionando o carro bem na frente, no acostamento. Era uma vaga um pouco apertada, mas dava para estacionar tranquilamente, né? Haviam duas motos e eu fui estacionar. E quando estava entrando com o carro, um flanelinha se aproximou para tentar me ajudar. Ele tinha a melhor das intenções, eu acredito. E quando eu estava dando o retorno, assim, entrando de ré, ele começou a falar: olha, vai. E eu estava concentrado no carro, fazendo a baliza, e ele disse: vai. No terceiro vai dele, eu me desconcentrei e fui. E quando eu fui, eu trisquei na moto da frente. Na mesma hora, assim, eu coloquei a mão na cabeça, saí do carro, fui levantar a moto. Quando eu estou levantando a moto, a dona da moto aparece, gritando enfurecida: cego, burro e idiota foram as palavras mais leves que ela disse para mim. E naquele mesmo momento eu fiquei parado, completamente inerte a tudo aquilo, só ouvindo e olhando e pedindo desculpa para ela. Tem uma padaria bem na esquina e é muito movimentada essa padaria, com entregas, deliveries, o pessoal senta para tomar um café ali na frente. E parece que todo mundo, até os funcionários da padaria, saíram nessa hora para a rua para olhar os gritos que estavam acontecendo. E eu estou aqui olhando para a pessoa que está gesticulando e gritando comigo. Quando eu olho para o lado, a esquina está completamente lotada, parece que alguém tinha morrido, aconteceu um acidente, alguma coisa. E eu olho assim, volto a olhar para a pessoa, e depois que ela já começa a se acalmar um pouco mais, eu digo: moça, desculpa, eu vou pagar. E ela: com certeza tu vai pagar. E eu já assim não sabia nem o que falar. Eu falei: olha, anota o meu telefone, eu trabalho do teu lado, aqui do lado. Qualquer coisa me liga, passa o orçamento que eu vou pagar, não se preocupe. E aí ela pegou a moto, foi estacionar para outro lugar, e eu acabei entrando na loja e fiquei olhando para todo esse cenário. Quando eu entrei, as meninas que trabalham comigo, a Débora também, ficaram assim assustadas e ao mesmo tempo surpresas pela reação que eu tive. Alguns anos atrás, talvez essa não fosse a reação que eu teria. Mas a gente tem que evoluir, meus irmãos. Nós temos que crescer na graça do Senhor.
E naquele momento eu senti a mão de Deus sobre a minha vida, fechando a minha boca e impedindo que eu me portasse de uma maneira diferente diante de insultos, xingamentos. Ainda bem que ela não me bateu, né? Porque, não sei, talvez eu corresse. Mas foi isso que aconteceu. Moral da história. Ela nunca me ligou. Nunca mandou mensagem. Me vê quase todo dia, né? Mas nunca me cobrou o prejuízo. Aliás, sequer houve prejuízo. Quando eu levantei a moto, não tinha quebrado nada. No máximo, a manopla do acelerador, porque é de borracha, né? E o contato com o asfalto feria um pouquinho ali, mas nada que R$50 não resolvesse, no máximo. Mas a verdade é que ela nunca, talvez pelo constrangimento, ela deve ter parado para pensar um pouquinho na reação exagerada que teve e nunca me procurou para pagar. E eu fiquei à disposição, mas isso nunca aconteceu. E depois desse episódio, meus irmãos, eu lembrei de algumas lições que eu aprendi no livro Mais Parecidos com Jesus. E a lição foi: homens que andam com Deus vivem na sua presença. E na presença de Deus, aqueles que andam com a presença de Deus, que têm a presença de Deus, reagem da mesma forma como Jesus reagiria diante de uma injustiça. E eu agradeci ao Senhor pelaquela experiência de não reagir diante de uma situação como aquela. E é isso que Pedro está tentando nos ensinar nessa manhã. Que mesmo diante de perseguição, seja ela qual for, na faculdade, no seu trabalho, perseguição na sua própria família, pela sua fé, ou mesmo por uma decisão que você possa ter tomado com princípios bíblicos, a liberdade que nós temos não nos dá o direito de agredir ninguém. Não nos dá o direito de prejudicar a outra pessoa. Eu imagino o coração e a aflição que aquela igreja estava vivendo por simplesmente não fazer absolutamente nada diante de um cenário de injustiça e de agressões físicas, o que é bem mais grave. E o recado de Pedro é: não reajam. Não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. A palavra de Deus nos ensina nesse texto que a liberdade em Cristo, ela deve ser usada para o bem e nunca para o mal. Uma liberdade para pacificar, ainda que este mal nos acometa, ainda que ele seja severo. Meus irmãos, olhemos para o exemplo de Cristo. Qual foi a reação do Senhor diante do seu próprio martírio? Ele não reclamou em momento algum. Pedro viu tudo isso acontecer. E lá em Atos, a obra que o Espírito Santo faz na sua vida o transforma de tal maneira que o conselho de Pedro é: não reajam. Inevitavelmente o nosso pensamento se vai para Pedro com a espada ali querendo matar o soldado, e o que passou pertinho, né? Cortou a orelha dele. Mas olha o conselho de Pedro agora: não reajam. Vocês são livres, mas cuidado com a liberdade de vocês. Ela não deve ser usada de qualquer jeito. Não usem a liberdade para fazer o mal. Em outras palavras, o mal que alguém fez a você, a injustiça que alguém cometeu contra você, não lhe dá o direito de reagir. A terceira parte do versículo 16 diz: vivam como servos de Deus. E a palavra grega aqui para servo é doulos. E apresenta alguns significados que convergem na mesma direção. Um escravo. O servo é alguém que está sujeito ao serviço. Alguém que não é livre ou que foi privado da sua liberdade. Parece um tanto contraditório, porque vai de encontro a tudo aquilo que a gente já ouviu aqui. Porque esse texto fala sobre liberdade. E para Pedro, doulos é mais do que um servo. Ele é um escravo.
E o escravo, ele é propriedade do seu senhor, e Pedro sabia exatamente disso. Ele entendia, meus irmãos, que se Cristo pagou um alto preço pelos nossos pecados, cada um de nós não poderia pertencer a mais ninguém senão ao próprio Cristo, ao Salvador. Meus irmãos, esta é uma grande verdade. Cada um de nós, sem exceção, pertencemos ao Senhor. Nós não pertencemos a nenhum outro, senão ao Senhor. Se você estava perdido e foi alcançado pelo Evangelho da graça, o Evangelho da salvação, você é propriedade exclusiva de Deus. No verso 9 do mesmo capítulo, Pedro diz: vocês são geração eleita, vocês são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se somos de Deus, não pertencemos a mais ninguém. E é com esta certeza no coração, meus irmãos, e liberdade que nós devemos viver. Quando entendemos isso e assumimos essa identidade, querido, nada que tem no mundo nos atrai. Nada que tem no mundo nos tira da presença de Deus, porque nós pertencemos a Ele, porque nós sabemos a quem pertencemos. Há, porém, uma grande diferença em ser servo do homem e ser servo de Deus. O servo do homem, por exemplo, é alguém privado de direitos. Ele não é dono de si próprio ou de suas posses. Não há liberdade. O servo de Deus, por outro lado, é alguém que se dispõe a fazer alguma coisa. Ele é um verdadeiro seguidor e adorador do Senhor, porque servir a Deus o torna livre. Ou seja, quanto mais nós nos dedicamos ao Senhor, quanto mais nós servimos ao Senhor, quanto mais nós buscamos ao Senhor, quanto mais nós amamos o Senhor, mais liberdade nós temos. Essa é a diferença da liberdade em Cristo. Nós estamos livres do domínio do pecado. Ele não nos controla mais como controlava outrora na nossa vida regressa. Por isso Pedro diz: vivam como servos de Deus, que vocês de fato são. Assim, como cada apóstolo, Pedro, ele era um servo, mas ele também era um escravo de Cristo. E isso resultava em ser livre. Isso resultava em uma liberdade verdadeira em Cristo, que é uma marca dos seus servos. A liberdade em Cristo é uma marca dos verdadeiros servos de Deus. Precisamos, meus irmãos, viver a verdadeira liberdade em Cristo. Quem a experimenta, deixa de lado toda a maldade, todo espírito de injustiça, pois ela é uma marca dos seus filhos, ela é uma marca dos seus servos. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu tem nos ensinado tanto. E uma das lições que o Senhor nos ensinou hoje é que nós devemos experimentar a verdadeira liberdade, que nos dá o direito, Senhor, de agir com bondade, que nos dá o direito de agir com graça, de agir com justiça diante de qualquer situação. Mesmo aquelas situações não tão confortáveis para nós e que envolvam, Senhor, até mesmo algum tipo de constrangimento. Tu nos exorta nessa manhã, Senhor, a não reagir e seguir os passos e exemplos do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nos ajuda, como Teus filhos, como Teus servos, livres em Cristo, a agir conforme a Tua palavra, Senhor. E dar um grande exemplo a este mundo de que Tu nos salvou e tem nos moldado a cada dia, em nome de Jesus. Amém.